Olá, queridos, mais uma vez nós estamos aqui na parte final já de Daniel, estamos quase concluindo essa série. Hoje falaremos sobre uma guerra prolongada, uma recapitulação no capítulo 11, onde a partir dos medos e persas, o autor ele vai pontuando esse confronto que do reino da Grécia se divide em quatro, depois se divide no que chamamos de reino do sul, reino do norte, que vai passando por um processo de mutação até alcançar os nossos dias. Ora, um reino representando do sul, outra hora outro reino, outra nação, assim como foi dito na profecia de Daniel 2, de que se misturariam com semente humana, mas não se ligariam um ao outro. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pedindo também a iluminação do Santo Espírito para entendermos a mensagem desse dia. Eterno Deus, amoroso Pai, te agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pelas vitórias alcançadas. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, rogando tua direção, para que possamos entender a tua mensagem também, praticar em nossa vida diária. Dada a tua paz e tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, uma recapitulação, isso no contexto profético das nações, Daniel 11, começando com os reis da Pérsia, alguns reis que estariam ali ainda. Daniel 11, verso 2, diz que agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia, que seria justamente o próximo reino na sucessão. Aqui alguns nomes, Cambises, Dario, Ciro, Xerxes ou Assuero, que é essa sequência que ele menciona aí, esse quarto, que se levantaria contra o rei da Grécia. Agora, quem é o seguinte monarca que surge? Já dá uma ideia da Pérsia caindo e um novo reino, um novo nome chegando ao poder, assim como aconteceu com Babilônia, que cai os medos e persas, então chega ao poder. Diz assim: depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que eu lhe prover. Versículo 3 de Daniel 11. Mas, como a própria profecia havia apontado, tanto Daniel 7, Daniel 8 e aqui também, o seu reino não permaneceria, pelo menos ele, em pessoa. Diz o texto que, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o domínio com o que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não ele. Então isso é bem claro dentro da profecia. No reino de Alexandre o Grande, que aos 33 anos, diz que foi acometido de uma grande febre, morre, diz que é repartido o seu reino. Falamos até dos seus 4 generais, havia outros, mas os 4, e que em guerras entre si se divide e fica reino do sul e reino do norte, e essa guerra vai se estendendo. E ela passa até mesmo por um processo não simplesmente local, mas ela se estende até os nossos dias. Vamos ver que ainda tem parte dessa profecia que se cumpre no nosso tempo. Outras nações que seguem aquela filosofia inicialmente, porque se você perceber, no próprio contexto dos 4 impérios que surgiriam, mesmo uns subjugando outros, muito da filosofia daquela nação anterior permanece. Tanto é que no próprio Apocalipse, quando fala sobre, vamos falar sobre isso, Daniel
de Daniel ainda, complementando, porque Apocalipse é uma complementação do que fala em Daniel. Lá, quando fala em Apocalipse 13, de uma besta, ele fala que ela tinha bocas, pés, dentes. Então há uma mutação aparente ali, de onde partes dos reinos anteriores permanecem no que sucedeu. Agora, como os versos seguintes descrevem essa luta prolongada, que ele fala que será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, reinará poderosamente, seu domínio será grande, mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão à filha do rei do sul, ao rei do norte, para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que tiverem trazido seu pai a fortalecia naqueles tempos. Então ele fala, nós já havíamos mencionado, nessa tentativa de unificar o império, principalmente aplicando mais ao último, no caso de Roma, que se dividiriam em 10 partes, que eles se ligariam com semente humana, mas não se ligariam um ao outro no império, como foi de 168 a.C. ou 476 depois de Cristo. Então isso é bem claro na profecia. E aqui também fala que por alguns tratados, algumas coisas tentariam unificar ou se fortalecer, porque o próprio reino da Grécia divide em 4, e desses 4 depois surge o reino de Roma, e aí fica esse confronto, reino do sul, reino do norte, e isso se estende até os nossos dias. Uma outra nação que, de certa forma, ela entra também de maneira não tão marcante no contexto de guerra, mas no contexto de salvação, porque dali surge o Messias, é a chamada Terra Gloriosa, que fez uma aplicação naquele tempo a Israel, mas há também uma linha de pesquisa que se aplica hoje aos Estados Unidos, no tempo do fim, para os nossos dias. Isso é um tema para um outro assunto, mas no contexto ali literal, a terra de Israel. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá a força para resistir. Daniel 11, versículo 15. Versículo 16 ainda fala: e o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Então diz que haveria essa conquista. Há até algumas linhas de pesquisa falando hoje com respeito à reconstrução do terceiro templo, essa questão, essa ambição por essa conquista de Jerusalém, até mesmo pelo todo o seu contexto histórico, de Cristo, do templo. Então há toda essa conversa, mas isso não é o fator mais importante na nossa pesquisa. E aqui te fala sobre o príncipe do concerto, versículo 22, e com braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança, onde ele, nas 70 semanas ou 490 anos que falamos, de maneira resumida, o tempo que era determinado para Israel, o cortado da grande profecia de 2.300 anos, que se estende 457, onde há aquela mensagem de Artaxerxes permitindo a reconstrução, que foi o ponto de partida, saiu da ordem para restaurar Jerusalém, que se estende até o ano 34, no planejamento de Estevão, onde como nação é o tempo limite para Israel, ou 490 anos, e o restante se estende até o período do tempo do fim, onde inicia-se o juízo pré-advento, onde Cristo começa o trabalho para vindicar o seu povo e as nações, as igrejas que não estiverem dando frutos convenientes começam a decair da graça de Cristo. Agora, o que Roma papal iria fazer? Então, percorremos Medos e Persa, Grécia, um pequeno lampejo sobre cada um deles, agora falando sobre Roma, período do Império, pernas de ferro, e agora os pés
ferro e barro, uma papal. Diz que braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, e aos violadores da aliança, e com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte para a proeza. Há duas linhas de interpretação em relação ao contínuo. Há uma linha de que diz simplesmente que ele tira aquela perseguição contínua que vinha através dos imperadores, das quais o próprio Cristo, os discípulos caíram, uma ideia, como muitos colocam, do paganismo, e estabelece a abominação desoladora, que é um novo processo agora de perseguição. Como eu falei, Roma não passa, ela só muda de formato, ela faz uma transição no sentido de pagã para cristã, mas acaba que a parte cristã persegue e há uma supremacia também, praticamente ao mesmo tempo. Esses banners falam sobre isso, 1260 anos, de um período de perseguição pagã e uma outra cristã, o papal, onde muitos milhares, que fala, cairão, muitos do povo conhece a verdade, mas esse povo fará proeza. Dentre eles podemos citar os valdenses, que foram perseguidos, tiveram que fugir, viveram aí às escondidas, grande dificuldade, mas que venceram, independente das adversidades. Agora, como o povo de Deus seria perseguido? Então, há muitas maneiras, o Coliseu de Roma que o diga, mas diz mais: os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo e por muitos dias. Então, ele não fala o tempo, mas nós já mencionamos, desde que Clóvis aparentemente também se converte em 508, há um período de 30 anos, quem sabe de amadurecimento, quem sabe até mesmo no mesmo período, em que Cristo com 30 anos começa seu ministério. De 508 a 538 é o período em que começa essa supremacia do poder papal, que vai de 538 a 1798, 1260 anos de supremacia, de perseguição. E aqui fala de diversas maneiras como o povo de Deus cairia. Agora, uma aplicação para os nossos dias. Daniel capítulo 11, a partir do versículo 11, 40 até o 45, Daniel 11, 40 a 45, faz uma aplicação para o nosso tempo. Também temos que ser provados. Diz assim que no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará. Como eu havia mencionado, o Reino do Sul, ele já foi, de certa forma, representado pelo Egito, depois pela França, quando ela trabalhava com essa mesma filosofia ateísta de negar Deus, onde a própria França queima a Bíblia em praça pública, e estabelece a deusa da razão, declarando a morte de Deus. Há também linhas de pesquisa onde trabalha, diz que a Rússia também representa isso. Por outro lado, também há uma outra linha de pesquisa onde trabalha que os Estados Unidos seria esse reino do sul e o papado representando o reino do norte. Há um outro pensamento de que seria diferente, que ele aqui representaria o papado, o reino do sul, os Estados Unidos, e o reino do norte, a Rússia. Mas eu não estou muito preocupado com essas linhas, porque muitas vezes a profecia, principalmente essa que se aplica aos nossos dias, para nós sermos provados, vamos ter uma compreensão melhor no desenrolar do contexto histórico, e aí a profecia ela é aplicada. Mas o mais importante que eu vejo nisso é que todas essas linhas de pesquisa, elas apontam para uma conflagração, um confronto envolvendo Estados Unidos, Rússia e as principais nações da Europa, e tendo como fator-chave esses grandes líderes, Estados Unidos e também do Vaticano, onde as nações escolherão um líder, darão poder, porque ele fala sobre isso,
Esses 10 reinos reinarão por uma hora, darão autoridade que tenha esse poder, mas ao mesmo tempo diz que depois os 10 reinos se levantarão contra, verão que foram enganados, se levantarão, diz que despojarão e destruirão. Será um processo de, como se fosse autodestruição, quando nas pragas Deus retirará a sua proteção e permitirá que o próprio inimigo se imploda juntamente com essas nações. É claro que Satanás não morrerá nesse processo, ele verá depois da volta de Jesus o período de 1000 anos, onde a terra será desolada. A terra, Jeremias diz, estava desolada e vazia, os céus não havia luz, toda a cidade derribada, os salvos foram resgatados, foram libertos, né? E os ímpios mortos, aqueles que estiverem vivos ainda para a segunda vinda de Jesus, os que estiverem mortos permanecerão mortos ainda por 1000 anos. Você poderá aprofundar um pouco mais com detalhe, Ezequiel 37, 38, onde fala sobre a cidade não muradas, fala de uma outra também que serve como proteção dos povos, aqueles povos ali do Oriente, e isso tem uma aplicação, como muitos colocam, para a Rússia, e essa conflagração, esse enfrentamento dessas duas grandes potências, Rússia e Estados Unidos, envolvendo ali, como nós falamos, nações da Europa, e o mundo todo se envolverá de certa forma, né, nessa Armagedon, né, que haverá uma conflagração quando os ventos forem soltos, os ventos de Apocalipse 7, que fala sobre isso. E primeira fase, e depois uma segunda, onde será pós o milênio, onde sitiarão a cidade e aí já haverá um enfrentamento com o próprio Cristo, onde descerá fogo do céu e consome a todos. Algumas aplicações, Deus nos revela toda a história antes que aconteça. Então eu peguei um lampejo, pequenos detalhes, falando de alguns reinos da Pérsia, depois da Grécia, de Roma, período de perseguição, trazendo para os nossos dias essa confrontação. E aí só chama atenção para você ficar atento aos decretos que virá dos Estados Unidos, aquilo que ele colocará, que as nações, as outras, de certa forma, seguirá e copiará o modelo, e isso recebendo o respaldo também das igrejas protestantes, que os Estados Unidos protestante, e serviu de base para as principais igrejas protestantes, não só as mais antigas, mas até mesmo as mais atuais. Um país que defende a liberdade civil e religiosa, mas que mudará o seu formato, né, que se tornará opressor, tem sido de certa forma mais no contexto político, mas se fará também no contexto religioso. O segundo ponto, devemos confiar no Senhor a despeito das adversidades, porque Ele já demonstrou a sua capacidade de salvar a despeito disso, isso na Babilônia, nos Medos e Pérsia, Grécia, em cada período onde Ele, na própria Roma, quando Ele, o povo, como os valdenses e outros mais, mesmo sendo perseguido, recebe o poder para vencer. E no último ponto, esses reinos findarão, chegará ao fim, não importa se os que já passaram, como nós falamos, os dedos da estátua, os reinos da Europa, Estados Unidos, Rússia, não importa. Paulo diz que nós não temos cidade permanente, mas nós buscamos a que há de vir. Isso é mais importante, né, para nós entendermos que o Senhor, Ele se mostrará grandioso, né, para conosco, e nos libertará. Ele já está nesse processo de vindicação do seu povo, de restauração, para que nós alcancemos a vida eterna e sejamos com Ele nesse reino eterno. Próximo estudo, falaremos sobre o tempo do fim, que é justamente esse período a partir de 1798 e que alcança até a volta de Jesus. Agradecer ao Senhor mais uma vez. Amado Deus, bondoso Pai, agradecemos por essa breve reflexão, onde fala de algum desses reinos, desde os Medos e Persas até a segunda vinda de Jesus, e que essa mensagem nos sirva de alento de que o Senhor tem guiado a história, que guiará a nossa vida, nós demonstrarmos fiéis ao Senhor, para alcançarmos a eternidade com o Senhor na breve volta de Jesus. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos que agradecemos em nome de Jesus.